Hoje eu queria meditar com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quando conta a história de Jesus e de seus discípulos, quando Jesus insistiu para que seus discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado do mar da Galileia. Eles entraram meio a contragosto, mas foram. Era ainda alta madrugada, estava escuro, e a Bíblia diz que se levantou uma tempestade no meio do mar, e os discípulos começaram a achar que o barco iria afundar. E iria mesmo, se eles não tivessem visto um homem andando em cima das águas. Era Jesus que vinha ao encontro deles. E, de repente, Pedro, que pensou que era um fantasma, que fosse um fantasma, gritou: Mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Jesus disse: Vem, Pedro, vem. Pedro, a Bíblia diz que Pedro colocou os pés nas águas e começou a andar. Mas lá no verso de número 30, lá de Mateus capítulo 14, 30, diz o seguinte: diz que Pedro começou a reparar na força do vento. Reparou na força do vento e teve medo. E começou a submergir e gritou: Salva-me, Senhor. A Bíblia diz que Pedro andou um pouco sobre as águas, mas depois de alguns passos ele começou a olhar o vento, começou a reparar nas ondas, relâmpagos, trovões, e aí ele teve medo. Essa é a expressão que o autor de Mateus fala. Pedro se amedrontou. Você sabe que nas tempestades da nossa vida, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e começamos a olhar para as circunstâncias à nossa volta, para tudo que é ruim que está nos rodeando, nós começamos a nos afundar. Hoje eu queria deixar para você essa mensagem. Quando você estiver nas tempestades da vida, não tire os olhos de Jesus. Esqueça os ventos, esqueça a tempestade, esqueça as ondas. Elas sempre virão. Mas se você continuar com seus olhos fixos no Senhor, certamente você vai conseguir caminhar sobre as águas e Ele vai te amparar em toda e qualquer situação. Eu queria orar por você que está passando por uma tempestade, para que você continue olhando para o Mestre. Vamos orar? Senhor Jesus, eu estou agora clamando por algumas pessoas que na sua vida, essas pessoas estão passando por uma tempestade, Pai. Momentos ruins, tristes, difíceis. Eu te peço em nome de Jesus que elas não retirem os olhos do Senhor. Mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que o vento sopre forte, mesmo que os raios e trovões sejam ferozes, ainda assim que essas pessoas tenham fé e força o bastante para continuar olhando para o Senhor e chegarem num porto seguro. Eu oro em nome de Jesus. Amém.